Fala pessoal, meu nome é Roberto Reis e nesse vídeo vou falar sobre o regulamento de um fundo de investimento em ações. De cara, eu já te falo que um fundo de investimento de ações, o gestor desse fundo de investimento precisa investir no mínimo 67% do patrimônio líquido do fundo de investimento em ações, em subscrições de ações, em BDRs, em tudo que envolve ações, certinho? Bom, vocês sabendo disso, vou mostrar para vocês na própria corretora XP o exemplo de um regulamento de um fundo de investimento em ações para você. Então, vem aqui comigo. Olha só, pessoal, estou aqui no próprio site da corretora XP, na minha própria conta, e vamos lá. Vocês veem aí produtos, fundos de investimentos, fundos disponíveis. Lembrando, pessoal, que o que eu vou mostrar aqui para vocês, os fundos, não é uma indicação de compra, e sim para vocês saberem onde encontra mais informações de um fundo antes de começar a investir. Na grande maioria das vezes, as pessoas veem só a rentabilidade passada, muitas vezes muito atrativas. Lembrando que rentabilidade passada tem a promessa de rentabilidade futura. Beleza? Então, estou mostrando para vocês aqui onde vocês encontram mais informações desses fundos de investimentos. Então vamos lá nesse fundo de investimento em ações. Olha só, esses aqui são todos os fundos aqui disponíveis na XP. 694 fundos diferentes. Então vamos dar uma reduzida nesse aqui. Categoria renda variável. Olha, baixou para 160 fundos. Vamos ver um fundo aqui para eu mostrar para vocês. Primeiramente, 160 fundos, aplicação mínimas bem diferentes, a partir de 500, 5 mil, 10 mil. Taxa de administrações é uma porcentagem ao ano, varia bastante essa taxa de administração também. Normalmente essa taxa de administração varia de 0,25% a 2% ao ano. Tem a cotização e a liquidação, que são coisas bem diferentes. Cotização podendo ser em D mais 2, D mais 15, D mais 30, D mais 60 e assim por diante. Já a liquidação, normalmente é em D mais um, D mais 2, D mais 3, após a cotização. Olha só aqui para vocês verem o exemplo de cotização. D mais 30, D mais 60, D mais 10, D mais 27. Já a liquidação, que é após a cotização, D mais 2, D mais 3. Na grande maioria aqui é D mais 2 ou D mais 3. O risco varia de 0 a 100. Rentabilidade dos últimos 36 meses, 24 meses, 12 meses, anual e mensal. Lembrando que rentabilidade passada não é promessa de rentabilidade futura. Muitas vezes rentabilidades podem ser bem atrativas, muito cuidado com isso. Então vamos lá, vamos achar um fundo aqui. Olha esse aqui. Esse aqui parece com uma aplicação mínima mais acessível de R$ 500. R$ 500, taxa de administração de 1,38. Cotização, lembrando que cotização e a liquidação podendo ser em dias úteis ou em dias corridos. Nesse aqui, é a cotização desse fundo aqui de investimento em ações. Esse Brasil Capital 30 Advisory. É em D mais 30 dias corridos e a liquidação em D mais 2 dias úteis após a cotização. O risco desse fundo está em 39. Isso aqui são as rentabilidades passadas dos últimos 36 meses, últimos 24 meses, últimos 12 meses, anual e mensal. Então, vamos lá. Classificação CVM. CVM é a Comissão de Valores Mobiliários. Isso aqui está escrito em ações. Lembrando que um fundo de investimento em ações, o gestor desse fundo tem que investir no mínimo 67% do patrimônio líquido do fundo em ações, em subscrições de ações, em BDRs, tudo que envolva ações, beleza? O benchmark desse fundo aqui é o Ibovespa, taxa de administração de 1,38, sendo a taxa de administração máxima de 1,50. Essa taxa de administração pode ser aumentada dependendo de fundo de investimento. Esse fundo aqui tem a taxa de performance
que é de 20% do que exceder 100% do Ibovespa, para ser cobrada a taxa de performance. Tem algumas regrinhas, por exemplo, a linha d'água, a taxa de administração, mesmo se o fundo tiver rentabilidade negativa ou positiva, vai ser cobrada essa taxa, beleza? Aqui o valor da cota para esse dia aqui. Isso aqui é a rentabilidade dos últimos 12 meses desse fundo de investimento. Bom, vamos ver mais. Onde vocês encontram mais informações desse fundo de investimento? Vocês veem outros documentos. Brasil, Capital, 30, Advisory, Fundo de Investimento em Cotas, Fundo de Investimento em Ações. Olha só, aqui tem o material de divulgação, lama de investimento e o regulamento desse fundo. Olha só, pessoal, aqui está o regulamento desse fundo de investimento em ações. Isso aqui está falando da Assembleia Geral de Cotistas. Olha só, aqui está o regulamento desse fundo de investimento. Regulamento do Brasil Capital 30 Advisory, Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações. São 26 páginas que contém nesse regulamento desse fundo de investimento. Olha só a quantidade de informações contidas nesse regulamento. Olha só, aqui já começa uma coisa importante. Aqui já começa a falar dos riscos desse fundo de investimento. Risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco de concentração de ativos financeiros em um mesmo emissor, risco proveniente do uso de derivativos. Lembrando que um fundo de investimento pode usar derivativos para hedge, que é a proteção da sua carteira, ou para alavancagem, que o gestor desse fundo tenta obter um retorno melhor que o seu benchmark, no caso aqui, o Ibovespa. Tem fundos que só podem usar para proteção e outros podem usar para alavancagem também. Muito importante ver isso. Risco referente ao fundo master. Risco de mercado externo. Esses aqui são os riscos desse fundo de investimento, em geral. Essa quantidade de informações que tem nesse regulamento de um fundo de investimento, no caso aqui de ações. Cessão de um fundo, liquidação de um fundo. Olha só, todas as informações desse fundo de investimento é importante, mas eu vejo essa política de investimento extremamente importante. O que é essa política de investimento? Aqui fala qual é a concentração mínima e máxima que esse fundo pode ter em determinados ativos de investimentos. Olha só, principais limites de concentração, limite mínimo, limite máximo. Cota de fundo master, cota de fundo de investimento classe ações, títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira, cotas de fundos de índices referenciados em renda fixa. Aqui fala, por exemplo, cota de fundo master, limite mínimo de 95%, limite máximo sem limite. Limite de concentração por emissor. Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central, vedado. Companhias abertas, vedado. Fundo de investimentos, sem limites. Pessoas físicas, vedado. PJ, pessoa jurídica de direito privado, vedado. União Federal, sem limites. Olha só, aqui. CRI, que é um investimento de renda fixa. Cotas de fundo de investimento ou fundo de investimento em cotas de direitos creditórios não padronizados, vedado, vedado. A grande maioria desses aqui é vedado, já que do grupo A, cotas de fundo de investimento, instrução CVM 555, destinado para investidores em geral sem limite.
Então, gente, antes de você começar a investir, veja mais informações desse fundo. É extremamente importante isso. Títulos públicos federais e operações compromissadas nesses títulos, sem limite, ouro adquirido ou alienado em negociações realizadas no mercado organizado, vedado, notas promissórias e debêntures, vedado, operações compromissadas em lastreadas em títulos privados, vedado, essa quantidade de ativos diferentes que esse fundo de investimento pode investir ou não. Operações de day trade. Day trade são pessoas que fazem a compra e a venda de um ativo no mesmo dia, vedado. Operações de empréstimos de ações e ou títulos públicos na posição tomadora, vedado. Aplicações em ações, bônus de subscrições em ações, recibos de subscrições em ações. Isso aqui é grande, isso aqui são o que eu falei que no mínimo 67% desse fundo tem que ser investido em ações. A quantidade de produto de investimento que envolve ações aqui. Sem limite. Aplicações certificados representativos de ouro físico, vedado. Aplicações em Brazilian Depository Receipts, famoso BDR, sem limites. Aquisição direta ou indireta de FIP, que é Fundo de Investimento em Participações, vedado. FII, Fundo de Investimento Imobiliário, vedado. Fundo de Investimento no Exterior, sem limites. Patrimônio líquido, em um mesmo fundo de índice de renda variável ou renda fixa, sem limites. Então aqui vocês veem o limite mínimo e máximo em cada ativo financeiro, seja de renda fixa ou seja de renda variável. Ativo negociado no exterior, limite por ativo, vedado, limite do conjunto até 20%. Lembrando que 67% desse fundo tem que ser investido em ações ou algo que envolva ações. Essas aqui são as 26 páginas desse regulamento desse fundo de investimento. Vocês viram o tanto de produto de investimento que um fundo de investimento desse, no caso de ações, pode investir ou não, sendo vedado ou permitido, às vezes sem limite. Então, gente, é extremamente importante, antes que vocês comecem a investir, vocês vejam mais informações sobre esse fundo de investimento. Seja um fundo investimento em ações, seja um fundo de renda fixa, seja um fundo multimercado, veja seu benchmark, veja se pode usar derivativos para a proteção da carteira de investimento ou para alavancagem. Isso é muito importante. Beleza, pessoal? Bom, caso vocês tenham alguma dúvida, me mandem aqui nos comentários. Curta esse vídeo para esse canal crescer cada vez mais e obrigado a todos aí que assistiram.